Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 1. Estamos enredados em uma ilusão. Em algum ponto da pré-história, o Homo sapiens cruzou com a realidade virtual quando uma simulação feita pela mente tornou-se essencial ao nosso trajeto evolucionário. A era exata nunca será conhecida, ou a razão, se é que houve uma, para que uma espécie adquirisse esses poderes e soubesse que os possuía. Nenhuma outra criatura molda conscientemente seu futuro. Nem outra espécie conta histórias e se convence de que são verdadeiras. Há muitos mistérios no passado, mas de alguma forma, seguindo por caminhos tortuosos, conseguimos fazer nossa simulação tão convincente que nos perdemos dentro dela. Embora seja muito convincente, no dia a dia a simulação falha. Há ocasiões em que a vida entra em desequilíbrio e o mundo não parece mais real e consistente. São experiências que ocorrem regularmente conosco e com outras pessoas. Por exemplo, quando acontece uma morte súbita na família, uma catástrofe como um furacão ou se a casa pegar fogo, podemos entrar em choque. Com um olhar vazio, revelamos o quanto sentimos a vida fora do lugar, dizendo: isso não pode estar acontecendo, não é real, ou nada mais importa. Normalmente, o estado de dissociação passa, e com o tempo a realidade parece real novamente. Mas algumas pessoas nunca voltam. Depois de um surto psicótico, por exemplo, parte dos pacientes com problemas mentais ficam com esquizofrenia crônica e têm alucinações vendo imagens e ouvindo vozes pelo resto da vida. Mas o sentimento de que isto não pode estar acontecendo, parece um sonho, não precisa ser desencadeado por um choque. Inúmeras pessoas entram em fantasias pessoais de fama, riqueza ou qualquer outro sonho que pareça completamente real para elas e os carrega vida afora. Quando alguém fica imensamente feliz de repente, não importa o porquê, tudo também pode parecer irreal. Entretanto, quase o tempo todo, o mundo físico, lá fora, parece real e consistente, o que bastaria para provar. Assim poderíamos pensar que estamos sob uma espécie de encantamento. E estamos. Ironicamente, existe agora uma nova tecnologia que força as pessoas a confrontar o que é ou não real. Quando você coloca óculos de realidade virtual, dotado de inteligência artificial, a simulação a que está ligado é como um filme 3D envolvente, tão vívido que sobrecarrega os sentidos e causa um deslocamento daquilo que julga como realidade. Pode-se descobrir no ar, precariamente empoleirado em uma viga de aço de uma construção, com as muitas histórias da cidade se desenrolando lá embaixo. Seu cérebro, enganado pela imagem, aciona a resposta ao estresse, como se você realmente estivesse oscilando, preso à viga. Vai sentir-se em pânico, apesar de estar com os pés firmes no chão da sala e de não correr risco de pular para a morte. A ilusão da realidade virtual é criada por imagens visuais, e acontece a mesma coisa no dia a dia. Você acredita no que vê. Essa confiança é equivocada, pois qualquer estudante aprende que o Sol não nasce realmente no leste e se põe no oeste. E enquanto a física quântica nos diz que a matéria não é o que aparenta ser, continuamos a nos prender a sensações de peso e solidez de objetos físicos duros, como se isso fosse indiscutível. Uma bala seria menos perigosa, vista através da ilusão? Não. A bala e o mundo físico inteiro permanecem intactos, mas com a percepção de que são o ponto final do processo,
que começa na consciência. Quando compreende e absorve isso, sua realidade pessoal torna-se mais maleável, porque você pode ir à fonte do processo criativo e fazer parte dele. Desvencilhar-se da simulação da realidade virtual não é fácil. Nossa experiência pessoal precisaria mudar drasticamente, mas a beleza disso é ter potencial para mudar onde antes havia pouco ou nada. Apesar de não poder transformar balas em cotonetes, aceitar que toda a realidade lá fora está além da sua capacidade de mudança não é verdade. As regras básicas do cotidiano são bem mais frouxas do que imaginamos. Mesmo quando a pessoa se sente completamente imersa na simulação, há uma rota de fuga. Não apenas uma, mas várias, o que faz sentido. A meta-realidade é mais real do que qualquer simulação virtual. Poderíamos encarar os vislumbres que temos dela como prova de que é possível viver na meta-realidade o tempo todo. Em vez disso, os emaranhados da realidade virtual real viraram a imagem de cabeça para baixo. Ao ler as meta-experiências a seguir, vai ficar tentando enxergá-las como anômalas, esquisitas ou não confiáveis. Chegar ao real é um processo que começa a confrontar sua confiança equivocada nas ilusões cotidianas. Aconteceu alguma coisa. Consideremos um dos aspectos mais básicos da realidade virtual. Dificilmente alguém questionaria que o fato de estar dentro do corpo é normal, natural e uma experiência verdadeira. Mas isso contraria o fenômeno das experiências fora do corpo, que foram documentadas em todas as culturas durante séculos. A experiência fora do corpo mais conhecida é ir em direção à luz, relatada por pacientes que morreram clinicamente durante procedimentos médicos de emergência, principalmente de ataques do coração. Acontece que esperar ir em direção à luz quando morrer é um engano, porque o que ocorre nas experiências de quase-morte é muito mais individual do que se pensa. O maior estudo sobre experiências de quase-morte, que examinou 2.060 pacientes que morreram sob cuidados emergenciais ou de terapia intensiva, chegou à conclusão de que a morte não é um evento único, é um processo. Não há somente um evento final ou definitivo. Durante o processo, há meios de reverter a morte. Nos casos em que os médicos conseguiram que o coração, os pulmões e o cérebro voltassem a funcionar, cerca de 40% dos que morreram e voltaram lembraram que aconteceu alguma coisa quando estavam em parada cardíaca. Essa parte do estudo, que recebeu o título Aware, consciente em português, foi conduzida por um médico inglês de terapia intensiva. O Dr. Sam Parnia parece irrefutável, mas rapidamente os detalhes de aconteceu alguma coisa tornaram-se controvertidos. Precisamos mergulhar em alguns detalhes para descobrir quais são as questões. De 2.060 pacientes que morreram, o estudo foi feito de 2008 a 2012 e incluiu 33 pesquisadores em 15 hospitais. 104 foram ressuscitados. O primeiro ponto a ser considerado é que todos tinham realmente morrido. Não estavam em quase morte. Corações e pulmões tinham parado de funcionar, e após 20 a 30 segundos o cérebro deixou de mostrar atividade. A decomposição de células por todo o corpo leva horas para começar depois disso. É no intervalo entre morrer e ser trazido de volta à vida que 39% dos pacientes relataram a lembrança de estar conscientes, apesar de o cérebro ter parado de funcionar. O Dr. Parnia acredita que esta seja apenas uma fração daqueles que tiveram essa experiência. O restante teve a memória apagada por inflamação cerebral,
que ocorre durante as 72 horas depois que a pessoa é trazida de volta, ou por medicamentos administrados como parte da ressuscitação, que também causam perda de memória. Dos 101 pacientes que preencheram o questionário sobre sua experiência durante a morte, somente 9% tiveram uma experiência compatível com o modelo típico de ir em direção à luz. As lembranças, em sua maioria, eram vagas e desfocadas, às vezes agradáveis, outras não. Somente 2% dos que voltaram, ou seja, 2 pessoas das 101, tiveram a experiência de consciência total, ou de estar fora do corpo e olhar de cima para os corpos enquanto viam a equipe médica trabalhando para revivê-los. Apenas uma pessoa conseguiu descrever com precisão o que tinha acontecido na sala, com detalhes suficientes que correspondessem aos eventos cronometrados. E o que essa pessoa nos conta sobre como é morrer? Depende. Os céticos classificam todas essas experiências como puramente físicas, alegando que se tivéssemos meios mais acurados para medir a atividade cerebral em um nível bem sutil, teriam percebido que o cérebro não tinha realmente morrido. O Dr. Parnia aceita que isso pode ser verdade. O foco principal de seu estudo é descobrir como alcançar melhores resultados na ressuscitação que possam trazer de volta uma pessoa normal, sem lesões nos órgãos, principalmente sem dano cerebral, depois de morte clínica. Mas a conclusão pessoal do Dr. Parnia é que uma pessoa pode estar totalmente consciente sem a função cerebral, como esse paciente. Ele recorda a discordância básica há mais de 2.000 anos entre Aristóteles e Platão. Enquanto Aristóteles defendia que a consciência era um fenômeno físico, Platão dizia que não, que ela residia em uma alma que transcendia o corpo. O estudo Aiwanger não confirmou nenhum dos dois lados. Céticos e crentes não mudaram de posição ou de preconceito. Pode-se dizer que é um passo importante transformar a morte em processo que pode ser revertido. Significativo também é que a consciência durante a morte cobre uma ampla série de experiências diversas, não apenas a de todos indo em direção à luz. O que eu gostaria de ressaltar é que mesmo ao morrer, a pessoa molda a experiência pessoalmente. O Dr. Parnia descobriu que a interpretação espiritual das pessoas sobre sua experiência de morte coincide com sua própria fé. Se cristãs, elas interpretam a luz como sendo Cristo, o que foi diferente para os hindus e totalmente não espiritual para os ateus. O que acontece quando morremos está aberto a interpretações. O único consenso entre os que voltaram foi que a morte é um processo confortável, que não deve ser temido. Ao experimentar diretamente que seu medo da morte não tinha fundamento, as pessoas descobriram uma perspectiva diferente em relação à vida. Muitas, se não a maioria, concluíram que deveriam levar uma vida menos egoísta, mais em função dos outros. Creio que foi bom que o estudo Aiwanger confirmou que acontece alguma coisa. Mas por que estamos tentando resolver a questão da consciência no momento final, quando a vida e a morte estão em jogo? É como tentar confirmar a gravidade perguntando aos sobreviventes de um desastre aéreo sobre sua experiência de cair do céu. É a experiência de consciência cotidiana que precisa ser explicada, não situações extremas. Debati e conversei com inúmeros neurocientistas, e nenhum foi capaz de responder às questões mais simples sobre consciência. Entre elas, o que é um pensamento? Como a atividade eletroquímica e um neurônio se transforma em palavras, visões e sons na cabeça? Por que o próximo pensamento de uma pessoa é completamente imprevisível?
Se alguém possui um vocabulário de 30.000 palavras, isso significa que um aglomerado de células cerebrais sabe 30.000 palavras? Se for assim, de que modo as palavras são armazenadas? Para a palavra gato, existe um lugar em uma célula cerebral que contém as letras G-A-T-O? Ninguém conseguiu responder adequadamente a nenhuma das perguntas. O automodelo. Como ir em direção à luz pode ser uma falsa questão. Ocorre que estar dentro do corpo é um estado maleável. Você pode entrar e sair do corpo quase quando quiser. Em um fascinante relato do The New Yorker, intitulado As Real as It Gets, de Joshua Rothman, de 2 de abril de 2018, a questão de viver dentro do corpo é confrontada com clareza incomum. Aos 19 anos, Thomas Metzinger, um universitário alemão, adormeceu em um retiro de meditação e acordou sentindo uma coceira nas costas. Segundo Rothman, ele tentou coçar, mas não conseguiu. O braço parecia paralisado. Tentou forçar o braço e se mover, e de algum modo isso o levou para cima e para fora do corpo, e parecia que estava flutuando acima de si mesmo. Ele ouviu alguém respirando e, em pânico, olhou em volta procurando o intruso. Somente muito mais tarde percebeu que a respiração era dele. Essa experiência extraordinária terminou logo, mas deixou uma impressão duradoura. Metzinger tornou-se um proeminente filósofo da mente e passou a explicar reiteradamente as EFCs, que estima-se ocorrem em 8 a 15% da população, geralmente à noite ou depois de uma cirurgia. Apesar de sua experiência parecer tão real, seguida ocasionalmente por outras experiências similares, Metzinger descobriu suas limitações. Ele não conseguia apertar o interruptor de luz, por exemplo, ou voar pela janela e visitar a namorada. Uma explicação surpreendente começou a surgir para Metzinger. Ele descobriu o trabalho do psicólogo Philip Johnson Laird e sua teoria dos modelos mentais. Em vez de acessar logicamente o mundo, segundo Johnson Laird, nós usamos uma imagem mental e passamos de um modelo mental para o outro, dependendo da situação. Se deseja saber se um tapete vai combinar com o seu sofá, Rothman explica: você não deduz a resposta, você imagina movendo a mobília em um cenário mental. Metzinger começou a imaginar se o que chamamos de realidade não passa de um cenário construído e pintado pela mente. Essa era uma percepção básica, e a confirmação veio por acaso quando foi procurado por um neurocientista suíço, Olaf Blank, que havia induzido artificialmente EFCs em seus pacientes. Trabalhando com uma mulher de 43 anos que sofria de epilepsia, Blank tinha estimulado uma área específica do cérebro com uma corrente elétrica fraca, e ela teve a experiência de flutuar no alto e olhar para baixo para o próprio corpo. Essa ilusão teve muitas variações que poderiam ser provocadas deliberadamente. O artigo de Rothman no The New Yorker explica: a estimulação de outro ponto do cérebro criou a impressão de um duplo presente na sala. O estímulo no terceiro gerou uma sensação de presença, a impressão de que alguém estava por ali, mas fora do campo de visão. Metzinger achou difícil interpretar essa pesquisa, porque estava comprometido como filósofo a identificar a experiência com a mente, em vez de fazer a abordagem científica costumeira de que todos os eventos mentais são produtos da atividade física do cérebro. Mas, afinal, ele chegou a uma conclusão consciente com a noção de modelos mentais. Algo como uma ruptura radical ocorrera. Rothman continua: não se trata apenas de que vivemos dentro de um modelo do mundo exterior, escreveu Metzinger. Vivemos também dentro de nossos corpos, mentes e egos.
Os modelos de si mesmo nem sempre refletem a realidade e podem ser ajustados em formas ilógicas, como, por exemplo, retratar um eu que existe fora do corpo, uma EFC. Essa é uma maneira eficaz de explicar por que morar dentro do corpo parece tão convincente. Precisamos disso para sentir estabilidade e segurança, para nos sentirmos alicerçados dentro do nosso abrigo pessoal. Há outras formas de induzir uma EFC, como o uso da droga ketamina, que possui propriedades que alteram a mente. Mas a simulação de realidade virtual talvez seja a mais efetiva. Por exemplo, com um dispositivo de realidade virtual específico, Metzinger viu seu corpo diante dele e de costas. Isso foi feito colocando uma câmera atrás dele e transmitindo a imagem para os óculos de realidade virtual, os óculos VR. Se alguém coçasse as costas de Metzinger, ele sentia no corpo que via na sua frente, uma sensação assustadora. Ao permanecer dentro do corpo, é possível evitar essa desorientação. Mas ao mesmo tempo, você fica preso por trás da pele da sua roupa de proteção. Não que uma EFC seja melhor do que a forma normal de viver em nosso corpo, mas aparentemente perdemos a capacidade de passar de um modelo mental para outro, embora essa capacidade não seja perdida para sempre. De diversos modos, sonhando, fantasiando, negando, com cegueira intencional, etc., damos as costas à simulação que concordamos em aceitar na maior parte do tempo. A realidade virtual, sob qualquer disfarce, induzida por drogas, estimulada eletricamente ou por casualidade, cria imagens. O fato de as imagens aparecerem em 3D, sejam criadas pelo cérebro ou por óculos VR, não as torna reais. O automodelo foi sendo construído meticulosamente a partir de imagens do passado armazenadas na memória. Os produtos de experiências antigas se parecem com você. Não é difícil revisitar os momentos em que você fez as principais contribuições para o automodelo. Por exemplo, consigo me ver na faculdade de medicina, no avião da Índia para os Estados Unidos, suando nos primeiros dias em um hospital em Nova Jersey, com a pressão da carga de trabalho, do ambiente estrangeiro e da aceitação cautelosa dos médicos nascidos no país. Essas imagens passam pela mente como se estivessem acontecendo novamente, mas não estão. Os automodelos são compartilhados em alguns níveis, mas não em outros. Há muito espaço para variações pessoais. Eu e você podemos passar um dia juntos vendo as mesmas paisagens, comendo a mesma comida, interagindo com as mesmas pessoas. Um automodelo compartilhado nos limitaria. O Oceano Pacífico, uma tigela de pilaf e os amigos que encontramos fariam parte das experiências que compartilhamos. Mas o automodelo vai absorver e rejeitar, interpretar e esquecer, reter e deixar ir o dia de uma única maneira. Eu posso amar os ragas improvisados por um grande tocador de cítara indiano, enquanto você está experimentando os microtons da música como se fossem ruídos distorcidos. Se nossas esposas se juntam a nós na mesa, eu e você ficaremos presos a pessoas diferentes com histórias de relacionamento diferentes, e assim por diante, momento a momento, conforme o automodelo processa todas as experiências vividas de acordo com suas próprias concepções. Quando a ilusão se desfaz. O que a tecnologia VR revela é que o automodelo não fica limitado a uma dimensão visual. Também acreditamos no que ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. Você e eu nascemos para nos entrelaçar perfeitamente, com uma simulação envolvente da realidade. Mas existe uma capacidade escondida na mente humana, que não podemos ignorar
que é a de desconectar, de parar, de se identificar com a ilusão. Tirar um coelho da cartola diverte as crianças porque elas acreditam no que vem. Assim que descobre que a cartola pode ter um fundo falso, o truque não muda, mas a forma como você se relaciona com ele, sim. Não existe ilusão para o mágico que realizou o truque centenas de vezes, e ele deve ficar impaciente e aborrecido, querendo que o ato acabe para poder jantar. Quando a ilusão perde seu fascínio, perde tudo. O oposto acontece quando se trata de desfazer o automodelo, o cenário envolvente em que habitamos. Assim que vê o que está atrás dessa ilusão, a vida de repente fica mais fascinante, como testemunham as pessoas que assistiram à ilusão se desfazendo à sua volta, normalmente sem aviso ou esforço por parte delas. Conheci recentemente alguém que passou por isso. Agora, com 68 anos, Lauren Roche era um estudante de 18 anos no final da década de 1960, quando concordou em participar de um projeto de pesquisa sobre os efeitos psicológicos da meditação. Mas, como é relatado no site de Lauren, quando ele chegou ao laboratório, lhe disseram que ele faria parte do grupo controle e não receberia nenhuma instrução. Ele estava sendo pago para ficar sentado em uma sala totalmente escura, à prova de som, 2 horas por dia, durante várias semanas, e suas ondas cerebrais seriam medidas. Sem nenhuma orientação e nunca tendo ouvido falar de meditação, Lauren apenas participava do silêncio e da escuridão, e entrava espontaneamente em um estado profundo de prontidão. Era uma experiência surpreendente e inesperada, que ele achou muito absorvente enquanto durou. Meses depois, alguém levou para Lauren um livro com 112 meditações baseadas em antigos sutras, aforismos ou ensinamentos, indianos em sânscrito. Ele ficou encantado ao descobrir que tinha vivido espontaneamente algumas das experiências descritas naqueles textos seculares. Para um adolescente ocidental, ter predileção pela meditação é tão notável quanto possuir talento musical inato. Mas Lauren não parou ali. Foi a um festival de devotos de Bhakti, no Parque Nacional de Joshua Tree, no deserto da Califórnia. Na Índia, Bhakti é a forma mais popular de culto envolvendo amor, fé e devoção, como o caminho para a iluminação. A prática diária mais comum é o canto, do qual Lauren participava. Mas o calor era opressivo e sua energia estava começando a se esgotar. Como ele descreveu a experiência? O que me parece bom agora é mergulhar em uma piscina de água salgada que fica aqui perto. Conforme me afasto e fico fora do alcance dos sons do festival, percebo que o canto continua dentro de mim. E embora mais silenciosa, essa trilha sonora interna parece potente. De algum modo, meus átomos estão dançando e cantando os hinos da prece à deusa e ao deus, Devi e Shiva. É a Bollywood dos átomos. Atualmente, ele continua a dançar em louvor à deusa e ao deus, e está escrevendo uma tradução dos 112 sutras de Shiva, que são considerados entre os mais estáticos. A seguir, algumas amostras baseadas na mistura do texto antigo com suas experiências pessoais. Shiva está cantando para Devi. Rios de poder fluindo por toda parte, campos de magnetismo relacionando tudo. Esta é a sua origem, é a sua linhagem. A corrente de criação está bem aqui, fluindo por canais sutis, animando esta forma. Siga o toque delicado da vida, suave como a pegada de uma formiga, enquanto minúsculas sensações abrem as portas para a vastidão. Eu me encontrei com Lauren Roche enquanto escrevia este livro, e ele irradiava o estado de bem-aventurança,
que é a meta de Bhakti. Sua tradução dos sutras para o inglês recebeu o título de The Radiance Sutras, os Sutras Radiantes, sem tradução para o português. Comprei um exemplar para ler no avião e sua autenticidade pessoal ultrapassa todas as outras versões que conheço. A dança dos átomos é real para ele. O poder canta enquanto flui, eletrifica os órgãos dos sentidos, torna-se luz líquida, alimenta todo o seu ser, celebra o limite, onde correntes se juntam ao mar, onde o corpo encontra o infinito. O cético poderia argumentar que essa foi uma experiência subjetiva sem nenhuma relação com a realidade. Os átomos que dançam estão na imaginação de Loren Roche, não em um laboratório real. O mundo físico não parece com uma simulação. Sua aparência é completamente real, mas quando alguma coisa fantástica é vista na imaginação, como um dragão voador, não corremos para fugir das chamas que ele solta pela boca. Mas esse argumento deixa passar um ponto. Tudo é feito pela mente, inclusive o calor do fogo e sua capacidade destrutiva. Isso só prova o quanto a ilusão é completa. Dragões que soltam fogo pela boca são imaginários e a floresta em chamas não é. Como parte da simulação, o mundo físico opera do modo que opera. O fogo é quente, o gelo é frio, as árvores queimam, a água congela. A chave é a identificação. Assim que se identifica com a simulação, você se integra a ela. Você faz parte de toda a estrutura, desempenhando um papel passivo. Se o seu envolvimento muda, a experiência faz o mesmo, e você tem um papel mais flexível para desempenhar. Considere uma coisa tão básica como a dor. Não existe um modo objetivo de medir a dor. As pessoas se sentem de formas diferentes e imprevisíveis. Em um típico experimento com dor, os participantes colocam as mãos na água gelada e devem pontuar a dor em uma escala de 1 a 10, onde 10 é uma dor excruciante. Apesar da temperatura da água ser a mesma para todos, uma pessoa vai atribuir 5, moderada, à dor, e outra 8 ou 9, forte a excruciante. No lado negativo, se visitar a cozinha de um restaurante, onde os cozinheiros fervem calda de açúcar para fazer doce ou cobertura, vai observar que muitos conseguem enfiar o dedo para testar se a calda começou a engrossar, o que ocorre acima de 100 graus. A propósito, as mulheres parecem ter uma tolerância maior à dor do que os homens. Esse resultado não é muito surpreendente, mas muitos percebem que nós, na verdade, estamos criando a dor que sentimos como se fosse criada fisicamente. Como parte da reação de estresse, uma descarga de adrenalina pode bloquear a dor, que explica por que os soldados contam que quase não sentiam dor quando atingidos por balas durante as batalhas. E acontece a mesma coisa quando a pessoa entra em choque. Mas a cessação total da dor também pode ocorrer sem motivo aparente, e com ela vem uma mudança espetacular na consciência. As pessoas que tiveram essa experiência relatam um estalo, quando a mente cria espontaneamente seu estado alterado. No livro Roubando o Fogo, de 2017, os autores Steven Kotler e Jaime Well dão um exemplo impactante de Mickey Siegel, engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, na sigla em inglês, que teve um esgotamento por conta de seu negócio lucrativo em robótica e inteligência artificial. Ele desejava sentir-se mais completo e começou sua busca em andanças pelas florestas sul-americanas. Depois foi visitar os ashrams, na Índia, até se decidir pela meditação. Em um retiro de 10 dias, Siegel participou de um exercício de concentração em que devia ficar sentado
imóvel e experimentar as sensações do corpo sem julgá-las. Mas Saigel foi esmagado pelas sensações. Depois de uma semana de meditação, com as pernas cruzadas, as costas doíam, o pescoço latejava e as coxas estavam dormentes. Era uma dor que me consumia por inteiro, ele explica. E a única coisa que eu fazia era criticar. Momentos de experiências extremas, agradáveis ou dolorosas, quebram as ligações da mente condicionada que está presa na armadilha de aceitar as limitações físicas como verdadeiras. De repente, surge o acesso a um estado estático, livre de condicionamento, como foi o caso de Saigel. Alguma coisa dentro dele mudou. A parte do cérebro que estivera criticando desligou repentinamente. Sentiu uma liberação, explicou Saigel. Era a mais clara, presente e consciente que eu já sentira. E se eu podia sentir uma dor lancinante e ainda permanecer calmo e lúcido, então pensei que outras pessoas também poderiam fazer isso. Naquele instante, tudo o que eu pensava sobre potencial humano mudou. Saigel não estava apenas surpreso. Ele não deixou a experiência se perder. Preferiu ir adiante com ela. Com todo o fervor, embarcou no projeto de construção da iluminação, usando a meditação como uma das ferramentas para isso. Por exemplo, podemos chegar à calma se desacelerarmos os batimentos cardíacos usando um dispositivo portátil de biofeedback. Chegaremos ao tópico completo sobre a interface da mente com dispositivos que ampliam a consciência. Mas alguns pontos básicos precisam ser colocados aqui. A dor é conhecida por dar lugar repentinamente a um estado não crítico desconectado, conhecido como testemunhar. Na Índia, por séculos, os daus e yogis se submeteram a tapas ou austeridade física como um caminho para a consciência. O estereótipo do yogi barbudo, sentado em uma caverna remota no Himalaia, reflete um tipo de tapas. A colocação do corpo sob estresse é encontrada nas meditações zen budistas, quando monges se levantam antes do amanhecer, ingerem chá verde e um punhado de arroz. Depois, se sentam em meditação por horas com a cabeça e a coluna eretas. Como aconteceu com Saigel, haverá um previsível estalo quando a mente pula para fora de sua identificação com a dor e a luta para vencê-la. Mas muitas pessoas estão aprisionadas de vários modos, e mesmo anos suportando o desconforto extremo podem não levar ao resultado desejado. A cessação da dor é uma forte evidência de que a mente pode se livrar de sensações que todos consideram como manifestação natural da vida, mas precisamos não deixar passar as ambições mais amplas, que nos levam aos confins mais remotos da realidade. Presos no alto modelo, que adere em nós mais fortemente do que a pele, podemos nos render a ele ou investigá-lo. A investigação pode ser intelectual, da mesma forma como a física quântica opera. Ela pode usar a imaginação para provocar a saída de nossos modos estabelecidos. Quando Alice desce pelo buraco do coelho até o País das Maravilhas, o mundo comum é reformulado pelo nonsense, com a qual Alice, como uma típica menina inglesa, fica impaciente. Enquanto Alice olha a Rainha Vermelha jogar cricket usando flamingos como tacos ou o gato de Cheshire desaparecer no ar até só restar seu sorriso, os protestos dela não são os dos leitores. Ficamos encantados pelo País das Maravilhas não ser um mundo comum. Por que ansiamos pelo maravilhoso? Porque vivemos nele na vida real. O maravilhoso existiu muito antes do automodelo dominar. Como concluiu um pesquisador dos efeitos do LSD sobre a mente, os bebês não precisam de psicodélicos, porque eles viajam o tempo todo.
Podemos dizer que eles levam um tempo para entrar no programa. Estão de olhos arregalados e encantados com um mundo que ainda não faz muito sentido. Para aprender que o fogo queima e o inverno é frio, a criança pequena deve adaptar-se à realidade cotidiana. Crescer significa aprender as regras da estrada, mas assim que você aprende, a estrada fica estreita e cruzar a faixa central é desastroso. Desvie-se das normas e pode ficar maluco. O meta-humano conta com um terceiro modo que não é tão sem forma quanto a inocência dos bebês, nem tão rígido quanto a conformidade social. Podemos viver nas duas realidades, em um estado que William Blake chamou de inocência organizada. O maravilhoso pode permear o mundo cotidiano sem desfazê-lo em uma viagem psicodélica. O famoso mestre espiritual Jiddu Krishnamurti, que tinha um senso de humor sardônico, gostava de dizer que ser atemporal e eterno, que faz parte do despertar, não significa que você perdeu o trem da tarde. O mundo dos cinco sentidos é a parte organizada. Não moramos em uma alucinação caótica. A configuração na qual estamos parece estar completa. Cobre tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, experimentamos e cheiramos. A meta-realidade é a parte inocente, onde admiração e maravilhamento permeiam a mente. Não é um estado irracional, mas vai além do pensamento racional. Ninguém menos do que Albert Einstein confirmou isso pessoalmente. Perguntei algumas vezes a mim mesmo como foi acontecer de ser eu o único a desenvolver a teoria da relatividade. A razão, acho, é que um adulto normal nunca se detém para pensar sobre problemas de espaço e tempo. São coisas que ele pensou quando ainda era criança. Mas meu desenvolvimento intelectual foi tardio e por isso comecei a questionar tempo e espaço somente quando fiquei adulto. Einstein nunca perdeu a capacidade de se maravilhar e impregnou-a com uma característica profundamente espiritual. O sentido que tenho de Deus é o maravilhoso que sinto em relação ao universo, ele disse. Mas não é necessário, como já ressaltei várias vezes, colocar a meta-realidade em termos espirituais. Ir além é um aspecto da consciência e é acessível para todos. Se perguntar às pessoas o quanto estão interessadas em investigar a realidade, não serão muitas a responder com entusiasmo. Existe, porém, uma história envolvente por trás de como ficamos enredados em uma ilusão, porém arrebatadora. É a possibilidade de escrever um novo final para a história, que é nossa entrada no domínio do maravilhamento, da descoberta, do êxtase e da liberdade. Na sua vida, como mudar a experiência do corpo? Você vive em um mundo interpretado, e seu corpo faz parte da interpretação. Mude a interpretação e vai experimentar o corpo de uma forma nova. Quando vê o exercício, não como uma tarefa, mas como um meio de aumentar a concentração e a energia, você cria uma interpretação nova. Agora, a queimação dos músculos quando faz esteira ou a falta de ar depois de correr 2 quilômetros são coisas positivas, não razão para sofrimento. É necessária uma mudança de interpretação mais básica para deixar de ver seu corpo como uma coisa, um objeto suspenso no tempo e no espaço. É uma interpretação simples? Sim. Quando olha no espelho, o que você vê? Estamos condicionados a enxergar um objeto sólido, fisicamente estável. Com esse olhar, pode estar vendo um manequim no espelho. Já sabemos da discussão sobre a revolução quântica, que a matéria só é sólida na aparência. Quando toca um braço com a mão oposta, faça isso se desejar, parece que 2 objetos sólidos estão entrando em contato. Na verdade, você está experimentando 2 campos eletromagnéticos entrando em contato um com o outro.
o que dá a impressão de solidez. Por exemplo, dois ímãs com polos opostos de frente um para o outro criam uma força repelente. Se os ímãs forem potentes, vai chegar um momento em que não vai conseguir empurrá-los até se tocarem. A força repelente vai mantê-los afastados. Entretanto, na perspectiva dos ímãs, o ar entre eles parece sólido. Os outros 4 sentidos, além do tato, também colaboram na interpretação do corpo. Como os fótons não têm cor, o fato de ver o corpo colorido, cabelo castanho, olhos azuis, pele morena, é uma ilusão de ótica. E assim são as linhas gerais do seu corpo. Não pare na barreira da pele. Você viaja em uma aura vagamente delineada de umidade e ar expirado, que arrasta atrás de você uma corrente contínua de micróbios e células velhas que estão sendo perdidas. Por estimativa, 50% dos montinhos da poeira acumulada na casa são células de pele mortas. E você está emitindo calor em uma leve carga elétrica. Essas emanações não têm limite, portanto, fazem parte dos campos universais que se estendem ao infinito. Não pode dizer também que está olhando para o meu corpo, porque surge imediatamente a pergunta: de que corpo está falando? As células estão sempre sendo trocadas, como tijolos voadores para dentro e para fora de um prédio. O corpo que vê no espelho não é o mesmo de quando era criança, ou o de ontem e o de amanhã. Além da morte das células velhas e do nascimento de novas, átomos e moléculas voam para dentro e para fora aos trilhões, a cada hora conforme o corpo é alimentado e elimina os resíduos. O fato é que o corpo é coeso e parece estável, como um prédio se mantém, não pelos tijolos e cimento, mas por sua planta. No seu caso, a planta deixa um rastro físico, como DNA, que serve como molde para todas as formas de vida. Porém, mais uma vez, a fisicalidade do DNA é uma ilusão, uma máscara. Os componentes químicos do DNA são fosfatos e açúcares, e seus arranjos determinam a diferença entre a banana e o macaco que a está comendo, ou entre você e um caramujo. Esses arranjos não passam de simples informações, portanto, o corpo é um construto de informações e a corrente sanguínea repleta de milhares de mensagens químicas fluindo de célula para célula. É uma rodovia de informações. Chegando aqui, já desmaterializamos o corpo, mas ainda temos mais um passo a dar. O que é a informação? Também é um construto. Até a mente humana dar nome ao construto, a informação não tinha existência formal. E algumas pessoas argumentam que um universo de informações poderia ser uma espécie de sopa quântica, espiralando, combinando e recombinando a cada segundo na velocidade da luz. Essa sopa pode ser codificada como você desejar. Um físico poderia codificá-la em termos de campos de força, como gravidade e eletromagnetismo. Mas esses campos estão unificados e fundem-se na base de tudo que existe, esvaindo-se do universo visível para o vácuo sem forma. Um engenheiro de computação poderia codificar as informações de modo diferente, com os zeros e uns da programação digital, mas esse arranjo das informações só é viável para informações tangíveis, como as letras nessa página, o que você pode estar lendo digitalmente agora. A matemática de qualquer coisa visível no universo pode ser calculada. O DNA é codificado pela matemática de 4 pares básicos: timina, adenina, guanina e citosina, em uma sequência com 3 bilhões de unidades de informações isoladas, o que nos dá um círculo completo, porque os pares básicos também não são matéria sólida. Mesmo a matemática não consegue apreender o que ela é.
Uma linguagem matemática de zeros e uns é útil para a tecnologia computacional, mas os aspectos imateriais da vida, inteligência, criatividade, emoções, esperanças, medos e etc., não têm código matemática. Antes do enunciado de Einstein, E é igual a mc ao quadrado, ele existia como simples potencial criativo, um pensamento ainda não pensado, e não sendo ainda criado. Ele não tinha existência no mundo físico ou no mundo das informações, ou mesmo no mundo matemático. A humilhação do DNA. A noção de que a vida pode ser explicada pelo conhecimento do genoma humano prevaleceu por décadas, mas na verdade o DNA revelou-se como um participante parcial no esquema maior. O fracasso do DNA para explicar como a vida surgiu é surpreendente, embora muita coisa sobre isso não tenha chegado aos ouvidos do público em geral. Esse é o exemplo perfeito de como as explicações materialistas sempre são insuficientes. Por isso, vale a pena contar a história detalhadamente. A história aceita que todos aprendem na escola é que o DNA contém o código da vida, uma planta que é executada no instante em que o óvulo é fertilizado no útero materno. Desse ponto em diante, o ser humano desenvolve 30 milhões de células a partir de uma única, à medida que a planta se desenvolve. Por mais poderosa que seja a história do código da vida, nos bastidores, grande número de geneticistas não compra essa ideia. Eles acham que muita coisa sobre genes foi entendida erroneamente. O código da vida apresenta furos enormes que aumentam todos os dias. Isso é destacado em um artigo online da publicação Nautilus, intitulado É o fim do gene como o conhecemos. O autor, Ken Richardson, é especialista em evolução humana e nos dá uma visão notável de como as células trabalham, o que depende muito mais de ingredientes invisíveis como inteligência e criatividade do que de moléculas, mesmo as de algo tão complexo quanto o DNA humano. O argumento de Richardson se desenvolve assim: o objetivo do DNA é produzir proteínas, que são os elementos fundamentais de uma célula, mas o DNA apenas não explica os diversos modos como células, tecidos e órgãos usam essas proteínas. A noção de que o DNA contém a planta para o corpo basicamente morreu na praia. Pesquisa recente mostrou que as células são sistemas dinâmicos que mudam sua composição precipitadamente, como diz Richardson, um processo de autorregulação que começa quase no instante em que o espermatozoide fertiliza o óvulo. Assim que essa célula forma uma bola de células idênticas, escreve Richardson, elas já estão falando umas com as outras com tempestades de sinais químicos. Através de padrões estatísticos, dentro das tempestades, são criadas instruções de uso, a partir do zero. Ocorre que, independentemente do DNA, uma célula está controlando todos os tipos de informação contidos nos aminoácidos, gorduras, vitaminas, minerais, enzimas, diversos tipos de ácidos nucleicos, RNA, uma fábrica inteira de ingredientes necessários para manter a célula avançando não é predeterminada pelos nossos genes. Essa autorregulação implica uma inteligência imensa. Na visão recém-surgida, a célula controla o DNA tanto quanto o DNA controla a célula. A situação tem sido assim desde o início da vida na Terra. O DNA, ao que parece, surgiu em um estágio mais tardio da evolução celular. Nos primeiros estágios, bilhões de anos atrás, as células não tinham DNA, eram bolsões autoenclausurados de sopa molecular.
Essa sopa começou a se autorregular, fazendo surgir aos poucos estruturas permanentes que eram necessárias regularmente, como proteínas, enzimas e provavelmente o RNA que produz proteínas. A informação para essas estruturas foram então codificadas como DNA, que serve como uma espécie de banco de dados passivo. Richardson observa algo mais que coloca o DNA no seu devido lugar. Mais surpreendentemente, tem sido a percepção de que menos de 5% do genoma é usado para produzir proteínas. A maior parte produz uma vasta série de diferentes fatores, RNAs, que regulam através da rede como os outros genes são usados. Para confirmar esse novo entendimento, agora se sabe que as células podem alterar seu próprio DNA. Isso surgiu no campo novo da epigenética, que explora como a experiência cotidiana deixa marcadores em um gene alterando seu funcionamento. Longe de seguir roboticamente uma planta fixa, a vida de uma célula é altamente dinâmica e flexível, reagindo a condições variáveis em escala microscópica. Se não fosse assim, não poderíamos reagir em escala macroscópica. Ser humano significa que pensamos e agimos criativamente, usando nossa inteligência para divisar novos meios de conhecer todo tipo de desafio. O DNA não descobriu o fogo nem inventou o computador. O fato de que o DNA é responsável pela produção de proteínas é importante, mas é um erro grave estender seu papel à totalidade da vida. Richardson teme principalmente que pressupostos exagerados em relação ao DNA possam levar a políticas sociais que ecoem o racismo que alimentou o movimento eugênico há algumas décadas, cujo exemplo mais visível foi a ideologia nazista da raça superior. Na atualidade, temos James Watson, premiado com o Nobel como descobridor da estrutura do DNA em 1953, que foi destituído recentemente de seus títulos honorários no laboratório Cold Spring Harbor, onde passou grande parte da carreira científica depois de expressar reiteradamente a opinião intolerante de que negros e mulheres são menos inteligentes que as outras pessoas, com base na sua genética. Com a planta de vida desfazendo-se diante dos nossos olhos, o que virá a seguir? Hoje, a história nova na genética está emperrada em dois fatores: informação e complexidade. A noção é que a sopa molecular primal encontrou meios para que átomos e moléculas formassem estruturas complicadas através da troca de informações e das possibilidades estatísticas que surgiram quando zilhões de moléculas começaram a se desenvolver. Mas isso é factível? Pode o cérebro humano ser o resultado da sopa espiralada, a qual mais e mais se juntam tralhas? Como alguém espirituoso disse, a noção de que a complexidade basta para explicar o cérebro é como dizer que se juntar cartas suficientes ao baralho, elas começarão a jogar pôquer. Como a ciência está presa à explicação materialista para tudo, ela tem um ponto cego imenso. Um biólogo celular não consegue dar o salto até as características invisíveis que toda célula tem atrás de suas estruturas químicas, inteligência e criatividade principalmente. A análise lógica tem sido a ferramenta mais poderosa da ciência. E não é um feito insignificante substituir fatos racionais por mito, superstição e opinião popular. É possível, então, que um repentino salto criativo aconteceu porque alguém seguiu as regras da lógica? A resposta evidente é não. Como prova, podemos apresentar os surpreendentes saltos imaginativos
dados por pioneiros que descobriram o domínio ilógico do quantum. Mais recentemente, a existência de matéria e energia escuras revelou outro domínio, ainda mais peculiar e ilógico do que o mundo quântico, que nem mesmo interage com matéria e energia comuns. O corpo não é uma máquina governada pela lógica, que explica por que qualquer tentativa de o transformar em uma espécie de máquina super complicada está destinada ao fracasso. Muitas das informações enviadas através do corpo, afetando 30 trilhões de células, são geradas por emoções, esperanças, medos, crenças, erros e imaginação, as coisas mais importantes que enriquecem a existência humana. A matéria e a energia comportam-se de forma muito particular no plano quântico, a ponto de enfraquecerem objetos físicos sólidos. Todos os fenômenos do universo podem ser reduzidos a ondulações no campo quântico, já que ele interage como campo gravitacional ou com o misterioso campo dos quarks. Na superfície da vida, os objetos sólidos são apenas ondas movendo-se lentamente, comparados com, digamos, fótons viajando na velocidade da luz. Físicos podem recuar e completar, dizendo que o corpo humano, como todos os objetos sólidos, permanece intacto apesar de todo o curioso processo quântico. Mas nosso corpo fica intacto em razão de outro campo, o campo do elétron. Essa afirmação, entretanto, só é verdadeira enquanto a informação do DNA está intacta. Com a morte física, o eletromagnetismo não muda, nem os átomos e as moléculas que constituem o corpo, mas o processo de deterioração destrói os laços invisíveis da vida. As células perdem a aderência real que torna a vida possível e que não é o eletromagnetismo. Ninguém pode dizer com certeza lógica por que o corpo humano não se desfaz em uma nuvem de átomos que uma brisa soprará para longe. É fácil sentir a cabeça girar quando percebe que seu corpo, na melhor das hipóteses, é uma corrente contínua de informações variáveis. Mas não devemos nos apoiar nisso como se fosse uma muleta para manter o mundo físico íntegro. A informação, lembre-se, é um conceito humano, como qualquer outro modelo. Dizer que permanecemos inteiros por causa das informações tem seus limites. Não é como se zeros e uns estivessem colados. Eles não grudam um no outro. O modo como eles ficam grudados é através da interpretação humana. Sabemos que as informações existem porque inventamos o conceito. Então, de onde conseguimos a capacidade de juntar o mundo e lhe dar significado? A resposta só será convincente se aplicarmos a nosso corpo. Como adquirimos a capacidade de manter o nosso corpo coeso? Essa capacidade deve estar fora do corpo, porque não podemos dizer que nosso corpo nos diz como viver, ser e pensar. Não podemos sequer alegar que nosso cérebro nos diz como viver, ser e pensar. O cérebro é outro objeto físico, e seria uma lógica circular dizer que um objeto físico criou a si mesmo. No campo da inteligência artificial, isso é como dizer que foi um robô que inventou os robôs. Não importa de que ângulo você olhe, o corpo desaparece no reino do conceito, mente e entidades intangíveis, que são seus verdadeiros criadores. Mas conceitos, mente e entidades imateriais precisam ter uma origem. Antes que você possa pintar a Mona Lisa, é preciso existir o conceito de arte. O que dá origem à arte já não é arte? O que dá origem a conceitos já não é um conceito? A única resposta possível, como este livro defende a partir de muitas perspectivas, é a consciência.
Não existe outro componente que ofereça uma explicação viável para todos os mistérios que acabamos de mencionar, da criatividade para manter as células juntas, a forma como átomos e moléculas inanimados dispõem para formar criaturas vivas. Há muito mais para ser dito se olhar seu reflexo no espelho. Vai ver que ele é apenas uma coisa sólida, estável, com contornos definidos, porque você interpreta assim. Meu objetivo não é mergulhá-lo em um estado de confusão em relação ao seu corpo. Quero livrá-lo de todas as interpretações que lhe imponham limites. Ser humano só pode ser definido como sem limites. Quando estabelecemos limitações, enfraquecemos o ser humano. Essa é a verdade da meta-realidade, uma verdade que podemos mover gradativamente, passo a passo, até se tornar uma realidade viva para o maior número de pessoas possível, incluindo você e eu.